Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos ao componente Sociologia 2. Nesse bimestre, faremos uma introdução à antropologia. Trataremos o que é antropologia, suas principais características, o que faz um antropólogo, os princípios da antropologia e suas divisões. Espero que o nosso trabalho seja bem produtivo e nos próximos slides estarei abordando um pouco mais sobre essas questões. Vamos ao conteúdo. Para tratarmos da introdução à antropologia, vocês têm um texto base, chamado O que é Antropologia. Aqui nesse momento eu vou falar sobre os 3 primeiros parágrafos. Primeiro eu queria falar sobre a epistemologia da palavra antropologia. Epistemologia quer dizer a origem, né? Como se dão os processos, a dinâmica de alguma coisa. A palavra antropologia tem origem grega. Nós temos aí a junção de 2 palavras, que é anthropos, que significa homem, e logos, que significa ciência ou investigação. Então, a palavra antropologia quer dizer estudo do homem. Porém, outras ciências também estudam o homem. A psicologia estuda o homem, a biologia estuda o homem. Então, nós precisamos entender qual que é o sentido que a antropologia vai dar para essa investigação. Quando a antropologia está falando de homem, ela está falando do ser humano em geral. E o que interessa a antropologia? Qual que é o objeto dela? É a diversidade, a pluralidade, as diferentes formas de ser humano que nós encontramos, né? Então, de acordo com o lugar, de acordo com a época, de acordo com as condições, existem diferentes formas de se fazer humano. E é isso que interessa a antropologia. Muitas pessoas podem pensar que a antropologia vai estudar somente as sociedades antigas, né? Vai estudar o que aconteceu lá no Egito, o que aconteceu lá na China antiga, o que aconteceu na Grécia antiga. Não. A antropologia, ela se interessa por essa diversidade, essas diferentes formas de organização dos seres humanos, tanto de sociedades recentes quanto de sociedades antigas. Tá? Então, assim, quando ela surge estudando sociedades que nós podemos chamar de sociedades simples, né? Por quê? Vamos falar um pouco sobre o surgimento aí da antropologia. A antropologia ela vai ser oficializada durante o século XIX. O que significa isso? Que vão surgir as primeiras cadeiras acadêmicas nessa área. Ou seja, algumas universidades da Europa vão criar a disciplina de antropologia. Né? E aí você tem alguns cientistas, pensadores, que vão estar se debruçando sobre essas temáticas. E por que isso está acontecendo na Europa no século XIX? Porque você tem todo um processo que vem vindo desde o século XVII, com a Revolução Científica, em que o homem ele é colocado no centro, né? Então, antes Deus estava no centro de todas as coisas. A igreja ela era quem dominava a maioria das teorias, elas eram pautadas na religião, e aí com a revolução científica muda-se essa forma de ver o mundo. Então o homem ele é colocado no centro, né, do universo. Ele passa a ocupar essa posição. E aí o que acontece? Ao longo do século XV e do século XVI, ou seja, um tempo antes dessa revolução científica ter impacto, né? Você tem as grandes navegações.
E por meio dessas grandes navegações, os europeus começaram a entrar em contato com povos que eles não conheciam, mas que existiam, né? Então, eles encontraram com os povos asiáticos, encontraram com povos africanos, com povos americanos. E esses povos tinham outras formas de se organizar, diferente daquilo que eles tinham na Europa. E aí você tem toda uma discussão desses europeus, né? Se esses povos que vivem em América, África e Ásia, se eles são realmente seres humanos, se aquilo que eles fazem, se os costumes, os hábitos deles, a religião, a forma de relações de poder, se são realmente formas de cultura. Então você já tem toda essa discussão aí. Quem são esses povos que nós encontramos, né? O que eles produzem realmente a cultura? Você já tem todo esse questionamento, que vai aí durar aí mais de 200 anos, mas que somente no século XIX, após a Revolução Científica, né? E também com a Revolução Francesa, isso vai aflorar. Porque a Revolução Francesa, ela traz essa discussão sobre o ser humano. A gente tem lá, durante a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem, em que vai se valorizar o direito à vida, o direito à saúde, o direito a ir e vir, o direito a ter nome, a ter propriedade, uma série de coisas que até então as pessoas das camadas populares principalmente não tinham, né? E tem esse questionamento de que todos somos iguais, né? A Declaração dos Direitos do Homem traz essa ideia de igualdade entre os homens, igualdade entre os seres humanos. Se todos somos iguais, aqueles que vivem em América, em África e Ásia, e que têm um modo de vida muito diferente dos europeus, são humanos como os europeus. Tem alguns desses cientistas que começam, inclusive, a fazer comparação entre os indígenas, né, os ameríndios, que vivem aqui na América, os grupos de comunidades tradicionais que a gente encontra em África e os grupos que a gente encontra em Ásia. Eles começam, inclusive, a comparar isso, a olhar para os mitos, para as lendas que são produzidas por esses povos, né? Olhar a questão religiosa deles e falar assim, mas nós, europeus, também temos os nossos mitos, também temos as nossas lendas, também já tivemos outras religiões além do cristianismo. Então, você tem toda essa discussão aí. E aí o que acontece? Tem todo esse questionamento sobre essa diferença, né? Porque não é só uma diferença do modo de viver, de pensar e de agir, mas você tem também uma diferença física, né? Você tem toda uma diferença de organização social. Lá na Europa você tem cidades e algumas cidades grandes. Aqui em América existiam algumas cidades grandes também. Algumas foram destruídas pelos europeus durante o século XVI e XVII, né? Mas existiam muitos povos que não viviam com formações em torno de uma cidade, né? Que tinham outras formações, outras formas de organização social. A mesma coisa em África. Existiram grandes impérios em África, alguns deles destruídos pelos europeus quando chegaram lá. Mas boa parte das populações africanas viviam em comunidades, né? Viviam em clãs. E a mesma coisa no Oriente, né? Você tem locais que você tem grandes cidades, mas você tem muitos povos que vivem em tribos, em clãs e assim sucessivamente. E os europeus, a partir do momento que começam a pensar sobre a possibilidade dessas pessoas que vivem em outras localidades do mundo serem também seres humanos, começam a questionar se
Aqueles mitos, aquelas lendas, aquelas formas de organização, aquelas formas de pensar, também podem ser chamadas de culturas. E se elas podem ser chamadas de culturas, então eu tenho uma diversidade cultural. Eu não tenho só a cultura lá europeia, como até então boa parte deles pensavam, porque desde o século XV e XVI eles já sabiam da existência desses povos, né? Às vezes até anteriormente, mas enfim, isso é uma discussão aí. Porém, não se aceitava muito, né, que um indígena, um africano, um beduíno, que é um árabe, né, ele tivesse a produção cultural. A maioria dos europeus viam um indígena, um africano ou um beduíno, ou qualquer outro grupo, né, dessas outras áreas que eu já mencionei para vocês, como alguém inferior, alguém que vivia na barbárie, né, alguém que não conseguia seguir um raciocínio lógico. Então, esse olhar vai mudar. E aí você tem, então, o fortalecimento da antropologia. O que faz um antropólogo? Um antropólogo é um cientista que investiga os aspectos arqueológicos, biológicos, históricos, linguísticos e sociais do homem. Ele vai olhar todas essas características para tentar entender essa diversidade do que é ser humano. Em algumas universidades existe o curso de antropologia, e aí você tem a pessoa que é antropólogo. No Brasil existem poucas universidades que têm esse curso. Geralmente, os estudantes fazem ciências sociais, e aí em ciências sociais você tem sociologia, antropologia e política. Eu fiz ciências sociais, né, na minha graduação. E depois as pessoas, elas fazem especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e antropologia, quando assim elas sentem vontade, né? Assim elas desejam. O antropólogo, então, ele vai se interessar, vai ter como objeto de estudo a diversidade humana, vai focar nessa questão das diferentes formas de se fazer humano, como eu já mencionei para vocês em outros slides. E aí o que acontece? Como eu já falei também, ele pode estudar tanto sociedades antigas como sociedades modernas e atuais, tá? Existe, assim, um campo imenso de trabalho para os antropólogos. Um antropólogo, ele pode trabalhar nas áreas de arte, ele pode estudar a produção de dança, de música, as diferentes formas das pessoas expressarem seus sentimentos, suas emoções, né, por meio da arte. O significado que os grupos dão a isso. Às vezes uma dança ela pode ter um significado num lugar, em outro ter outro significado, a mesma dança, né? Ou você pode ter danças específicas para determinados grupos e ter significados específicos. Só um exemplo para vocês entenderem, mas enfim, ele pode estudar a questão do cinema, da comunicação via rádio, televisão, né? Geralmente, quem faz ciências sociais, e aí está incluso a antropologia, acaba tendo um olhar mais aguçado, né? Eu costumo dizer que quem faz ciências sociais, sociologia, se torna o chato, porque você começa a ter um olhar analítico para as coisas, né? E você tem muita leitura e muita escrita. Existem muitos antropólogos que vão para a área de jornalismo, desculpem, né? Então eles escrevem para redações sobre diversos temas, já que eles têm esse olhar que eles conseguem entender várias coisas que acontecem dentro da sociedade. Isso facilita para eles desenvolver essas escritas
né, de assuntos mais específicos. O antropólogo também pode trabalhar na área de direito, por exemplo, justamente porque, como ele consegue entender como que vivem determinados grupos, ele pode estar auxiliando na área de direito, dando laudos. Ele pode estar também emitindo laudos sobre aqueles grupos que nós chamamos de minoritários, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, mulheres, o grupo LGBT+, enfim, tá? Mas eles podem dar vários auxílios na área jurídica. Podem trabalhar em empresas, porque nas empresas existe uma cultura, né? E eles, como estudam esses elementos, eles podem fazerem estudos dentro da empresa e conseguirem auxiliar para que se tenha um melhor rendimento, uma melhor lucratividade, um melhor engajamento dos colaboradores da empresa, né? Pensando nessa cultura empresarial. Então, eles também podem trabalhar nesse campo. Podem fazer pesquisas de opinião, de consumo, né? Porque eles estudam os comportamentos humanos e podem também ajudar em dados voltados à economia. Como eu falei, estudam, né, os grupos minoritários, podem estudar também coisas relacionadas à educação, à moradia, à saúde, ajudar no planejamento, na criação de políticas públicas. Enfim, tem uma série de áreas que os antropólogos podem atuar, né? Então a área ela é bem ampla. Patrimônios culturais. Objetos utilitários, como um vaso, um pote, ou outros objetos utilizados no ambiente doméstico. Sítios arqueológicos, que são locais em que você tem vestígios, restos esqueléticos, ou de comidas, ou de cerâmicas, deixados por uma comunidade ou por uma civilização. Vestuário, textos, são inúmeras as fontes de dados utilizados pelos antropólogos para poder analisar o que é ser humano em diferentes culturas. Os métodos, eles variam. Lá no século XIX, quando a antropologia ela é oficializada, se usa muito o método comparativo. Isso porque os europeus tentam entender quem são esses não-europeus. Então, compara-se a forma de alimentação da Europa com a forma de alimentação da América, ou com a forma de alimentação do Oriente. Compara-se a língua falada na Inglaterra com a língua falada na África do Sul, por algumas tribos, por algumas comunidades africanas. Compara-se o estado formado na França com a forma de viver as relações de poder encontrados entre os ameríndios, que não possuem um estado. Então, você tem várias comparações para tentar entender essas diferenças entre seres humanos. No início do século XX, vai ter uma mudança aí na metodologia. A maioria dos antropólogos, eles vão buscar analisar quais são os elementos, quais são as variantes, aquilo que está sempre influenciando, seja internamente, eu posso ter algumas variáveis internas que vão influenciar, vão fazer com que uma sociedade tenha determinado modo de agir e não outro, como eu posso ter também elementos externos, que também vão influenciar nesse processo. Então, o foco ainda é a diferença,
Porém, esses antropólogos eles buscam conhecer como se dá esta construção dessas diferentes culturas, né? O que é característico de cada cultura, de cada povo, de cada comunidade, de cada grupo social. Dentro dessa nova forma de se trabalhar, dessa metodologia, surge a observação participante, que é o processo pelo qual o antropólogo ele tenta aprofundar os conhecimentos, né? Como já coloquei para vocês em outros slides, um antropólogo pode estudar tanto o seu próprio grupo social, sua própria comunidade, como um grupo exterior. Se ele for estudar um outro grupo, ele precisa compreender quais são os significados, as simbologias, né? Por que as pessoas pensam, agem e sentem de determinada maneira dentro daquele grupo, né? Como aquele grupo vai se organizar. E a melhor maneira de se aprender é você participando das coisas. Então, ao invés de você ir até um grupo e só observar, você vai observar e participar de todo o processo de maneira que você consiga entender de forma aprofundada. É o que eles chamam de observação participante. Então, por exemplo, se eu vou estudar um grupo de jovens, seja um grupo de jovens que gostam de jogar, frequentam uma lan house, ou enfim, jogam na casa de alguém, ou fazem um circuito, né? Cada final de semana jogam na casa de um daqueles membros do grupo. O que um antropólogo vai fazer? Ele vai falar para esse grupo que é uma pesquisa antropológica, vai fazer parte desse grupo durante algum tempo, vai aprender a jogar, vai aprender qual que é as expressões próprias daquele grupo, como que o grupo age, como que as pessoas se sentem. Ele vai participar de todo o processo, de maneira que ele consiga compreender e trazer o olhar de quem está de dentro daquela cultura, no caso, né, de jogar jogos eletrônicos, tá? Então, esses são os principais métodos. Notem que a antropologia, ela trabalha com o método qualitativo, ela quer aprofundar os dados, diferente da sociologia, que trabalha com o método quantitativo, né? Esse é o método principal da sociologia, trabalhar com grandes quantidades de informações. Então, nós temos dados estatísticos, nós temos o estudo baseado em números, em porcentagens, né? É uma outra visão, porque, na verdade, se tenta ter um conhecimento da estrutura e não necessariamente conhecer profundamente o processo como a antropologia faz. Então, é assim que a antropologia trabalha. Os princípios mais importantes da antropologia são desnaturalização, estranhamento, alteridade e pluralidade dos homens. A desnaturalização e o estranhamento vocês estudaram o ano passado, em sociologia. Desnaturalização é o processo pelo qual as pessoas, elas percebem que algo que lhe parece natural pode ser questionado, né? Então, na desnaturalização, você tem um processo que é rotineiro, que é visto como natural pela maioria das pessoas, mas que alguém ou um grupo começa a perceber que em outros locais, né, ou em outras épocas, aquilo foi feito de uma forma diferente. Por exemplo, existe hoje toda uma legislação no Brasil de que as pessoas com idade entre 3 e 17 anos devem frequentar a escola. E isso está naturalizado, né? Hoje em dia, poucas pessoas questionam o fato de crianças e adolescentes
frequentarem um ambiente escolar. Porém, isso sempre foi assim? Existiu sempre essa escola? Esse processo, ele é recente na história da humanidade. As crianças e os adolescentes passam a frequentar as escolas no final do século XIX e início do século XX. Né? Até então você tinha essa educação formal, mas ela era feita dentro do âmbito doméstico, ou seja, você tinha alguém que fazia o papel de pedagogo e ia até a casa dessas pessoas, onde ele ensinava as crianças e os adolescentes. É lógico que quem participava desse processo era apenas as crianças e adolescentes que pertenciam às famílias com maior poder econômico. Atualmente, a gente ouve muito falar em homeschool, que é justamente essa ideia, né, de que crianças e adolescentes voltem a ser educados formalmente dentro do âmbito doméstico, dentro de casa, e que não necessariamente eles têm que frequentar a escola. Então, o processo de desnaturalização é isso, eu pegar algo que parece que é muito natural, que sempre foi daquele jeito, e eu entender que aquilo é um processo que está ligado a um momento histórico, a um local, e que em outros momentos históricos ou em outros locais, ele pode ser feito de uma outra forma. E até na nossa sociedade mesmo, porque se já que a gente segue daquela maneira, por que não pode ser feito diferente? Então, essa é a desnaturalização. Estranhamento. Também vocês estudaram isso no ano passado. O estranhamento é o processo pelo qual você tem um grupo do qual você não faz parte e ele tem uma prática, um hábito, um costume que lhe parece estranho, né? Então, podemos pensar, por exemplo, nas mulheres árabes que usam burca. Para nós brasileiros, ou para a maioria das pessoas que vivem no Ocidente, esse hábito é considerado estranho. Muitas vezes o uso da burca é colocado pelas pessoas que vivem no Ocidente como uma forma de opressão para as mulheres muçulmanas. Talvez, ao conversar com essas mulheres, ao procurar a história da burca, ao tentar entender os símbolos, né, os significados para os grupos de muçulmanos, muitas pessoas mudem, né, de ideia em relação à burca, porque é muito comum as mulheres muçulmanas que usam esse traje colocarem que elas se sentem mais protegidas, né, e que elas concordam, né, com esse uso, apesar que em alguns países é obrigatório o uso, mas na maioria dos países não são, acaba sendo uma escolha delas. Então, fazer o estranhamento é eu pegar alguma coisa que é muito estranha para mim, que não faz parte do meu dia a dia, e eu tentar entender como que se dá o processo, como que aquilo começou, por que aquilo é daquele jeito e não de outro jeito, e eu entender o significado para aquele grupo, daquele elemento. Eu não preciso concordar. Eu posso não concordar com o fato das mulheres muçulmanas usarem burca, não tem problema nenhum. Mas eu preciso compreender por que aquilo ocorre e eu preciso compreender os significados, os discursos que estão por trás daquilo. Esse é o estranhamento. Eu não posso simplesmente falar que eu não concordo porque eu não concordo, sem ter um argumento. Aí eu estaria dentro do senso comum. A alteridade. Tanto no processo de desnaturalização quanto de estranhamento, eu sempre tenho um outro. No processo de desnaturalização, eu tenho um outro que não faz parte do meu grupo, né? Que viveu ou em outra época ou que vive em outro grupo e que age de maneira diferente. Mas eu tenho um outro.
No estranhamento, eu também tenho o outro que tem práticas, costumes, hábitos, modos de pensar, de agir, de sentir, que são diferentes do meu grupo. E isso me leva à alteridade, que é o processo pelo qual eu tento entender esse outro, né? Eu tento compreender, eu tento interpretar, né? Como que esse outro se sente, como ele pensa, como ele age, né? Então, isso é alteridade. Eu entender que existe uma diferença entre eu e o outro, que não necessariamente tem que ser uma desigualdade. Isso não significa que o outro é superior a mim, nem inferior a mim. Ele é apenas diferente, né? Eu não posso pensar que as mulheres que usam burcas são inferiores às mulheres que não usam burca. É um processo diferente. Assim como eu não posso também pensar que, porque na minha sociedade eu tomo banho todo dia, né? Isso faz um hábito, desculpa, isso é um hábito da nossa sociedade brasileira, herança indígena. E aí eu tenho outra sociedade em que as pessoas não tomam banho diariamente, e aí eu me senti superior, achar que o meu hábito, que a minha cultura, que a minha prática, que o meu costume é melhor do que o outro, né? Eu tenho que entender que são processos diferentes. Eu tomo banho todo dia por uma questão histórica, por uma questão de trocas culturais, né, entre não indígenas e indígenas dentro do meu país, né, por uma questão de aculturação no nosso caso, né, porque nós que fomos aculturados nesse sentido pelos indígenas, e talvez outro país, né, talvez o clima nem permita, né, que a pessoa tome banho todo dia, de repente a água está lá congelada no inverno, no cano, e aí como que a pessoa vai fazer? Tá, tem um aquecedor, mas se todos forem usar o aquecedor, como que vai ser isso para outras coisas que eles consideram mais importantes, mais essenciais para a sobrevivência do que um banho? Então, tem que ter esses olhares, tá? E por último, vamos dentro da questão da diferença e da diversidade cultural, que é o objeto da antropologia, nós vamos ter a pluralidade dos homens. Então, nós vamos ter seres humanos que vivem de formas diferentes, né? Culturas totalmente diferentes. Isso é a pluralidade de homens, desculpa. Diferentes maneiras de se fazer ser humano ao longo, né, do mundo. Então, esses são os princípios da antropologia. Quando a antropologia foi oficializada no final do século XIX, ela vai se unir às ciências biológicas e naturais. Essas ciências estão a discutir sobre as teorias da evolução. Então, você tem aí algumas ideias de Darwin e outras ideias próximas, né, em que você teria uma escala evolutiva, né, entre os seres vivos. A partir disso, alguns antropólogos vão criar escalas evolutivas para os seres humanos. Então, vão ter alguns grupos que vão ser colocados como civilizados, outros como bárbaros, outros como selvagens. Como os primeiros estudos da antropologia, eles nascem na Europa, você tem essa visão a partir da Europa. A Europa é colocado como, né, o local em que os seres humanos são civilizados, enquanto no Oriente e na Ásia você tem pessoas que são classificadas como bárbaras, e na África e na América você tem grupos que são colocados como bárbaros. Então existe essa ideia, né? E aí o que acontece? Eles começaram a desenvolver estudos que são chamados de antropologia física. Por quê? Eles vão criar essa escala evolutiva e eles vão comparar os aspectos físicos desses seres humanos para poder colocar esses seres humanos dentro dessas categorias que eles criaram.
E aí você tem medições de cérebro, de nariz, de boca, enfim, de vários membros, estudos anatômicos, né, com pessoas que faleceram para ver os órgãos internos, como que eram, se de um grupo é maior ou menor, enfim, esse tipo de comparações, tá? Bom, posteriormente vai surgir a antropologia biológica. E a antropologia biológica, ela também vai trabalhar em relação às diferenças físicas, mas ela tem mais uma questão racial, né? Então, vai estudar diferentes grupos raciais. Na atualidade, existem vários estudos antropológicos com bases em DNAs, em genomas, que vão tratar sobre essas questões que eu estou colocando para vocês, né? Só para exemplificar e para um melhor entendimento, há algum tempo atrás, recentemente, coisa de 6 meses, eu li uma pesquisa sobre um grupo que vive na Namíbia, que é um país africano, e esse grupo ele ficou isolado por cerca de 100 mil anos, ou seja, eles tinham contato com outros grupos humanos e em algum momento, há 100 mil anos atrás, eles se separaram desses outros grupos e passou a viver isoladamente, né? Eles já eram caçadores e coletores e até hoje eles têm essas práticas. E o que aconteceu? Quando se fez o exame de DNA, né, fez toda a sequência, percebeu-se que o DNA deles, a sequência genética deles, é totalmente diferente de todos os outros grupos humanos. Então, ela não se parece nem com os demais africanos, nem com os europeus, nem com o pessoal da Oceania, da Ásia, nem da América. Eles têm um genoma, uma sequência de DNA única, tá? Exclusiva. Um outro estudo também, nessa linha biológica, é sobre os neandertais. Alguns estudos recentes, eu li isso deve ter uns 3 meses, mostram que, basicamente, todos os grupos ao longo do mundo têm uma porcentagem de DNA que vem dos neandertais. Então, estudos recentes mostraram isso, né? E é interessante que isso vai se dar principalmente na Europa e na Oceania. Você tem grupos humanos com uma porcentagem maior de DNAs, né, de características, desculpe, do DNA dos neandertais, do que você vai encontrar entre os africanos ou entre os ameríndios, enfim. Então, são esses estudos, né, que nós vamos ter dentro da antropologia física e da antropologia biológica. Os primeiros estudos lá da antropologia física, que eu falei para vocês, que faziam todas aquelas medições, eles vão influenciar na criação de determinismos biológicos, né? Ou seja, como eu falei para vocês, eles faziam as medições e aí eles iam classificando as pessoas. E até hoje existem alguns estudos que vão medir, né, as atividades cerebrais e tamanhos de cérebros e vão colocar, por exemplo, os asiáticos como mais inteligentes do que outros grupos, né? Então, o determinismo biológico é essa ideia de que as diferenças culturais, então, por exemplo, um asiático ser mais aplicado ao trabalho ou ele ter maior facilidade com ciências exatas e biológicas, está ligado aos aspectos físicos, ao fato deles terem um cérebro maior, mais ativo do que outros grupos. É lógico que isso vai gerando preconceito, vai gerando, enfim, né, desigualdades, uma série de coisas aí que não são positivas.
Existe também um determinismo geográfico que vai surgir dessas duas antropologias, né? Que é a ideia de que o fato da pessoa estar viver em determinada localidade vai fazer com que ela tenha determinada prática cultural. Isso pode ou não ser verdade, né? Depende da situação. Mas quando alguém diz, por exemplo, no Brasil, quem mora lá no Nordeste é burro, isso é determinismo geográfico. Quer dizer, só porque a pessoa mora naquela localidade, né, ela tem menos capacidade racional e lógica do que pessoas que vivem em outras localidades. Então, isso seria determinismo biológico. Então, são alguns aspectos que surgiram lá no século XIX, mas que a gente ainda vê os resquícios, né, disso na sociedade atual. A antropologia cultural, ela vai se fortalecer a partir da segunda década do século XX. E ela vai romper com as ideias da antropologia física e da antropologia biológica. Em que sentido? A antropologia cultural, ela vai criar uma contra-teoria, uma teoria que vai contra a teoria da antropologia física e biológica que a gente acabou de ver, que é a ideia de uma escala evolutiva humana, a ideia de determinismo biológico e determinismo geográfico. A antropologia cultural está dividida em duas vertentes, então nós temos duas linhas. Uma que vai ser muito forte na Grã-Bretanha, né? Ou se vocês preferirem, na Inglaterra, que é a antropologia social. Então, os países que fazem parte, né, do Reino Unido, eles começaram a estudar as comunidades que nós chamamos de simples, ou seja, povos que vivem em África, em Ásia e em América, e que tem uma organização que não está pautada nem na ideia de Estado e nem de propriedade privada. É o caso dos indígenas, das tribos africanas, de vários povos, como os aborígenes, e outros povos que vivem na Oceania, tá? E aí o que acontece? Eles tentam entender essas culturas, né? Então eles entendem sim que esses povos são seres humanos, que esses povos apenas têm uma cultura diferente da praticada pelos europeus. E que não necessariamente você tem aí grupos que são ou que podem ser classificados como selvagens ou como bárbaros, tá? Já a antropologia cultural, ela vai ser mais forte nos Estados Unidos e ela vai estudar a sua própria sociedade, né? Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, o antropólogo pode estudar tanto outras sociedades e outros grupos, como é o caso da antropologia social, como a sua própria sociedade, como é o caso da antropologia cultural, que foi muito forte nos Estados Unidos entre os anos 20 e os anos 60 do século 20. E a antropologia cultural, ela vai tentar entender a história daquele grupo, que aspectos históricos, que caminhos históricos levaram aqueles grupos a desenvolver determinadas práticas, determinados costumes, determinados hábitos, né? Quais são as particularidades? O que é único, né, daquele grupo? No que ele se diferencia dos demais grupos culturais? Então, esses aspectos são aqueles estudados até hoje pela antropologia cultural. A antropologia linguística
se interessa em investigar o papel da linguagem na vida social das pessoas, comunidades e sociedades. Muitos antropólogos dessa área se baseiam nos estudos desenvolvidos pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure, para quem a linguagem é um elemento social, ou seja, ela é construída coletivamente. Para vocês entenderem essa ideia do Saussure, podemos pensar em um exemplo. Vamos pensar no gesto do polegar para cima. Aqui no Brasil, ele tem um significado de bacana, positivo, tudo certo, né? Agora pense no seguinte: se um brasileiro resolve fazer outro gesto usando o polegar, que seja um zigue-zague de cima para baixo, outros brasileiros irão entender? Provavelmente não, né? Isso demonstra a ideia do Saussure, de que a linguagem ela é social, ela deve ser construída no grupo. O grupo precisa reconhecer aquela linguagem, tá? E ele vai diferenciar linguagem e língua. No caso, a linguagem é a capacidade de comunicação e interação, da qual fazem parte sons, gestos, imagens, sinais e outros símbolos. Geralmente, a linguagem ela pode envolver outros seres ou objetos inanimados, né? Então, temos, por exemplo, a linguagem entre vários animais, temos a linguagem dos computadores, tá? A linguagem entre animais não precisa da interação humana, não precisa de uma ação direta ou indireta do ser humano. A linguagem dos computadores, ela pode ter aí uma interação, uma ação indireta do ser humano, né? Mas as máquinas conseguem se comunicar após essa interação indireta. Já a língua, ela vai utilizar nesses mesmos elementos de uma forma mais organizada. Então, nós vamos ter aí um conjunto organizado de sons, de gestos, de códigos, né? Enfim, mas que são utilizados pelos grupos humanos. E o que faz um antropólogo da área de linguística? Ele vai estudar, como já falei para vocês, a relação entre a linguagem e a cultura. Vou dar 2 exemplos, né? Suponhamos que no Brasil tenha uma tribo indígena que utiliza uma língua específica. Um antropólogo ele pode se interessar em estudar de que forma essa língua ela vai dar uma identidade cultural, né, para esse grupo, ou seja, como que ela vai influenciar no modo de pensar, de agir, de sentir dos membros, como que ela vai influenciar em toda a organização dessa tribo. Outro exemplo, um antropólogo dessa área de linguística pode se interessar, né, em investigar como que a língua portuguesa ela pode contribuir para a socialização dos jovens brasileiros. E aí ele pode tentar entender melhor, né, como que o domínio da língua portuguesa ele pode contribuir, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que nas escolas, né, do nosso país, a língua portuguesa ela é utilizada em muitas situações. Como que a língua portuguesa ela vai estar presente nas situações de interação que esses jovens vão fazer em diferentes esferas, em diferentes locais, né, no seu cotidiano. E a última subdivisão da antropologia, que eu vou comentar um pouco, é a arqueologia. E o que é arqueologia? Nós temos aí uma palavra de origem grega, temos 2 termos, arcaios,
que significa a origem, o primeiro. Lembra muito a palavra arcaico, né? E temos logos, que significa investigação. Portanto, nós temos a investigação de algo que veio primeiro, do que veio antes. Nós estamos a falar de uma ciência que estuda culturas por meio de escavação, né? De fósseis, de pinturas, de objetos. A arqueologia, ela tem como objetivo trazer esses elementos culturais e tentar interpretar como viviam, como se dava a organização social, os ambientes desses povos, né, dessas comunidades. Esses povos, essas comunidades podem ser antigos, né, com milhares de anos, ou podem ser povos, né, mais recentes. Mas, enfim, que não deixaram uma história escrita, e aí essa história ela vai ser reconstruída em parte através desse estudo arqueológico. Bom, o local onde você encontra esses vestígios, né, esses restos que podem ser de esqueletos, podem ser de comidas, objetos, enfim, né, você tem essa série de fragmentos aí que vão ser reconstituídos, eles são chamados de sítios arqueológicos, né? E os sítios arqueológicos, então, eles possibilitam que você resgate a memória desses grupos, dessas sociedades. E aí, os arqueólogos, que são as pessoas que trabalham com arqueologia, eles vão utilizar, né, algumas técnicas, tanto seja para procurar os objetos e os vestígios, né, como também para tratar esses elementos que eles vão descobrir. Provavelmente vocês conhecem ou já ouviram falar de alguns sítios arqueológicos, né? Como Machu Picchu, no Peru. Temos também as pirâmides do Egito. Tem a cidade de Creta, na Grécia. Enfim, no Brasil, a arqueologia, ela começa lá no século XIX, quando você já tem o Brasil República, nós já temos a programação da República, e os primeiros estudos, as primeiras investigações, elas vão ser em torno das culturas indígenas, né? Então, vão se pesquisar, vão tentar se reconstituir histórias de povos indígenas que viveram no território que hoje nós chamamos de Brasil e que em algum momento desapareceram, não deixaram nada escrito, mas você tem como conseguir interpretar parte da história deles através dos objetos que foram descobertos por meio dessas escavações, né? Então, isso seria o que eu gostaria de estar colocando aqui para vocês nesse momento sobre a arqueologia e os arqueólogos. Bom, pessoal, nos trechos anteriores eu procurei explicar para vocês como a antropologia vai investigar e analisar os valores e universos culturais. Espero que tenha ficado mais claro para vocês os principais aspectos da antropologia, como ela trabalha, o que faz um antropólogo, as principais subdivisões da área. É lógico que teria muito mais elementos que poderiam ser tratados, porém eu acho que esses são o suficiente para vocês desenvolverem as atividades propostas com isto. Um abraço e até mais!